Esta manhã meditar, diz assim, Filipenses 2, verso 12: assim pois, amados meus, revista atualizada, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Até aqui a palavra do Senhor. A teologia, ela não é uma linha filosófica. Teologia não é uma especulação. Teologia, ela é vida. Deus, logia, estudo de Deus. Todas as pessoas fazem teologia, ao menos aquelas que leem a Bíblia. Você lê a Bíblia, você já está fazendo a teologia, você está interpretando a Bíblia. Então, automaticamente você já está fazendo teologia, né? E Paulo, ele escreve aos Filipenses, e para nós entendermos um pouco o que Paulo está querendo dizer nesses versículos, para nós expormos, nós precisamos ir ao contexto, aos versículos anteriores. A partir do versículo 5, nós vamos ter uma descrição de Paulo sobre Cristo ser o nosso exemplo. Cristo, ele é o nosso perfeito exemplo. Você quer ter uma vida perfeita? Olhe para Cristo. Você quer ter uma vida que glorifique a Cristo? Então seja parecido com Cristo. E Paulo, ele começa no versículo 5 dizendo assim: tendo em vós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Ele esvaziou-se de si mesmo, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se semelhante aos homens, reconheceu-se como figura humana, e então a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte da cruz. E então Deus o exaltou, não ele, mas Deus Pai o exaltou, diz a palavra do Senhor, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. E aí Paulo, ele encerra, ele coloca um ponto final, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aí ponto. Aí no verso 12, ele começa com uma conjugação que é muito importante. Ele diz assim: assim pois. Ele volta os olhos para o que ele tinha feito antes. Ele diz: assim pois, assim como Cristo. Quer dizer, Cristo é o nosso exemplo. Assim como Cristo, pois, nós, amados meus, ele diz para os irmãos de Filipos: amados meus, assim como Cristo, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. E aí é o ponto que nós queremos chegar. Conhecimento, ele nunca é demais. Não há um limite para o conhecimento. Todo conhecimento, né? E ele precisa ter experiência. Você precisa praticar esse conhecimento. Cristo é o nosso maior estímulo para nós sermos obedientes. Por que você vem à igreja? Por que você, durante a semana, você busca ter uma vida devotada a Cristo? Por quê? Porque você obedece a Cristo. Se você faz isso para agradar o teu pastor, se você faz isso para agradar qualquer outra pessoa, é um foco errado. Mas você precisa obedecer, porque Cristo foi o nosso exemplo de obediência. Ele obedeceu até a morte de cruz. Agora, vamos entender essa parte aqui, essa última parte desse versículo 12. O nosso propósito, todas as pessoas, elas querem almejam os céus. Toda pessoa, ela quer vida eterna. Todas as pessoas, elas querem ser salvas. E como então essa salvação é recebida? Como nós recebemos a salvação? Primeiro nós temos que entender, salvação não é uma conquista do homem.
A salvação, ela é um presente de Deus. A salvação, ela é nossa, mas não por um direito de conquista. A salvação, ela não é um prêmio para as nossas boas obras. A salvação, ela é um troféu da graça de Deus. Nós somos uma conquista de Deus na cruz. Nós fomos remidos, nós somos o povo remido por Cristo na cruz. Nós somos então, nós precisamos entender algumas verdades estampadas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a salvação então, ela é um presente de Deus. Imagina, vamos tentar ilustrar isso, é um pouco difícil. Mas você pai, você mãe, você está aqui, você trabalha a tua vida inteira, você trabalha com suor, você gasta as tuas energias, e um dia você fica velhinho, e você conquistou um belo patrimônio, e você precisa agora, e você poderia viver a tua vida, você poderia esbanjar-se na glória do teu trabalho, mas você decide então no final da sua vida, você chega para o teu filho e diz: meu filho, eu vou te dar tudo isso de presente. Aí o filho, em vez de ele dizer: oh, obrigado, você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo, aí ele diz assim: também isso é meu direito. Como o coração do pai não se condói com isso? Aí o filho, ele agora, em vez de ele sair pelas ruas dizendo: olha o que meu pai me deu, olha o que a minha mãe me deu, olha essa casa, olha esse patrimônio, eu posso viver uma boa vida agora. Mas não, ele sai e diz: olha só a minha casa aí, eu ganhei porque eu mereço. Não, olha só, eu fiz isso, eu fiz aquilo para ganhar. Não, o pai só deu para você porque ele te ama. Mas ele esquece isso. Assim é quando nós, como igreja, nós exaltamos a nós mesmos, e nós batemos no nosso peito e dizemos: eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque eu mereço. Não, a salvação, ela é um presente, nós não conseguimos conquistar. Olha só o que diz a palavra, ela é bem clara aqui: desenvolvei a vossa salvação. Ela é nossa, sim. A vossa salvação, ela é nossa sim, porque ela foi comprada por um alto preço na cruz. A salvação, ela custou o sangue de nosso Senhor Jesus. A salvação, ela foi comprada por um altíssimo preço. A salvação, ela nos pertence. Muitos cristãos, por eles não, e esse é um propósito também da nossa igreja, justamente isso. Muitos cristãos, por eles não estarem arraigados nas doutrinas da graça e não entenderem como a salvação ela funciona, como a palavra de Deus ela expressa isso, eles vivem inseguros a vida inteira. Eles vivem como escravos a vida inteira, porque eles não entenderam, eles não compreenderem. Eles pensam que a salvação ela é dada num momento e ela é tomada em outro momento. Assim como o pastor Geraldo ministrou aqui alguns cultos anteriores, nós pensamos: nossa, agora será que, como é que está o meu nome lá? Será que ele está no livro da vida ou não está? Porque nós não compreendemos. Mas a salvação ela é dada, ela é nos dada como um presente. Ok, nós entendemos isso. Jesus Cristo, ele nos salvou. Ok, nós fomos adotados na família celestial, nós somos adotados como filhos. Agora, o que eu faço com isso? Eu sou salvo, ok, mas o que eu faço? Nós precisamos, o que Paulo está dizendo aqui? Ele não está dizendo aqui: trabalhai a vossa salvação, quer dizer, conquistai a vossa. Não, ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Quer dizer que isso é um verbo, é uma conjugação. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Como eu faço isso? Paulo diz isso aqui. Primeira coisa para nós entendermos, aqui é uma ferida que nós mexemos sempre. Em primeiro lugar, a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana.
Mas nós precisamos destacar 2 pontos. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar e precisamos desfazer esse pensamento, né, de que pensar que a salvação é resultado de um esforço humano. A maioria das religiões e muitas igrejas cristãs, elas pregam que o homem abre o seu próprio caminho a Deus. Isso não é verdade. A salvação, ela é um ato dos céus para o homem, e não do homem para os céus. A salvação, eles ensinam que a salvação é um mero esforço humano, e não é verdade isso. Nós precisamos desfazer esse pensamento errôneo, pensar que a salvação é uma parceria do homem com Deus. Isso se chama dentro da teologia de sinergismo. Pensam que a salvação, isso prega que a salvação é um resultado da obra de Deus conjugado com a cooperação humana. Se isso for verdade, um dia você pode chegar nos céus e dizer: Deus, nós conseguimos. Você pode dizer: Deus, eu cheguei aqui porque eu fiz isso, aquilo e aquilo. E então Deus, ele terá de pegar a sua glória e dividir com você. E a Bíblia, ela é enfática em dizer que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se você é salvo, não é porque você merece, não é porque você cooperou para isso. Não está dizendo aqui: trabalhai para a vossa salvação. Você não pode trabalhar para ganhar a tua salvação. Você desenvolve a tua salvação porque Deus deu o pontapé inicial, porque Deus moveu em você essa salvação. Então, desenvolvei a vossa salvação. O fato de Deus, agora sim, o fato de Deus nos dar esse presente, graciosamente Ele nos salva, não quer dizer que nós podemos agora cruzar os braços. Oh, eu sou salvo, agora eu posso relaxar, agora eu posso. Não, saber que nós somos salvos não é um sinônimo de relaxamento, de nós relaxarmos agora, mas agora é a fonte. Eu faço coisas agora porque eu sou salvo, porque eu sou salvo. Não é uma desculpa para fazermos nada. Por muito tempo eu fui doutrinado, eu fui ensinado dessa maneira. Eu sempre fui ensinado dessa maneira: olha, você é um salvo, você não pode agora você tem que não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O mais certo seria, então, quase eu pensei: poxa, eu vou me trancar dentro de um quarto escuro e ficar lá, porque eu sou um salvo, eu não posso me contaminar, eu não posso me misturar. Isso é um pensamento errado. Então, Wiersbe, que é um comentarista teológico, ele diz assim, que desenvolver a salvação tem um sentido como trabalhar até a consumação, até que Cristo venha, como quem trabalha num problema de matemática, né? Ou, por exemplo, vamos na aula, a professora dá uma conta para fazer, você precisa chegar até o resultado final. Não adianta apenas colocar o problema, não, mas você precisa chegar até o final. Agora nós recebemos essa graça, e nós precisamos agora pensar em alguns pontos. Em primeiro lugar, se nós recebemos essa salvação, nós precisamos desenvolver uma evidência de que nós somos salvos. É reverência e não relaxamento. Nenhuma pessoa que é salva, ela vai pensar: poxa, agora eu sou salvo, agora eu posso relaxar espiritualmente, agora eu posso levar a minha vida como eu quero. Observai bem, 12: desenvolvei a vossa salvação como? Com temor e tremor. Essas palavras, elas devem levantar, devem nos dar esse frio na espinha. Não é um temor como um escravo que tem medo do seu senhor. Não é um temor ante a perspectiva de eu ser castigado pelo Senhor. Não, né? Deus, ele não é um xerife. Deus, ele não é alguém que está lá com uma vara para te castigar. Ele é um pai, ele te deu essa salvação de presente. Mas agora, o temor, nosso grande temor deve ser
eu não posso ofender a Deus, que me deu tão grande salvação. O pecado, ele é uma ofensa a Deus. Lembre-se do filho pródigo. Ele voltou ao pai e disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não posso ser chamado mais teu filho, eu não mereço mais, me trata como um trabalhador, como uma escrava aqui da tua fazenda. O pai disse: não, meu filho, você é meu filho, você continua meu filho, você achou a volta para casa, você estava bastante, agora você reviveu, você está aqui. Então nós não podemos ofender a Deus. Essa é a reverência. Pensar sempre que o pecado foi o motivo que levou Cristo à cruz. O nosso pecado levou Cristo para pagar este preço sobre nós na cruz. Temor, entendam bem essa palavra. Temor é como se fosse uma ansiedade de fazer o que é certo. Eu preciso ser um exemplo, eu preciso fazer certo, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom marido. Paul Washer, ele conta em um dos seus testemunhos, e ele diz que ele embarcou uma viagem para a Europa para pregar o evangelho, e ele se sentou ao lado de uma mulher no avião, e essa mulher, ela começou a questionar. Ele disse assim: o que o senhor é? Ele diz: eu sou marido. Não, o que o senhor faz? O que o senhor... Não, eu sou um pai. Não, eu quero dizer o que eu... Ele diz: depois de ser um bom marido, depois de ser um bom pai, depois de ser um bom provedor, eu sou pastor. Nós pensamos que aquilo que nós fazemos, não, o que agrada a Deus é aquilo que nós fizemos dentro da igreja, ser um pregador, ser um bom pastor, ser um bom... Não, você mostrando que você é salvo, você faz primeiro. Você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom pai, uma boa mãe, você é um bom trabalhador. E depois isso é uma consequência. Isso mostra de que nós somos salvos. Então, o desejo pela salvação é uma obra de Deus em nós. Se nós analisarmos neste ponto, nós pensamos muitas vezes que as pessoas, elas poderiam... Nós dizemos sempre, nós temos um ditado que diz assim: as pessoas, se elas um dia elas não vier a Cristo por amor, elas vão vir pela dor. Eu creio que não. Você já pensou naquele ladrão na cruz? Os dois estavam no mesmo destino, a morte. Que dor maior é você saber que você no próximo minuto você estará morto. E por que um daqueles ladrões não teve a ousadia de reconhecer Jesus como seu Senhor e de se reconhecer como pecador? A dor não foi eficiente. O que é eficiente para que nós sejamos salvos? Por que você não para as pessoas na rua? Quantas pessoas nós não paramos na rua? Estão envoltos em seus pecados, em seus vícios, e nós dizemos: você precisa de Jesus, você precisa ser salvo. E a pessoa simplesmente ela segue o seu caminho como se... Essa vontade, ela é produzida, esse desejo pela salvação, somente quando Cristo interfere no nosso coração de pedra. Então esse desejo pela salvação, ele vem do próprio Deus. Deus, ele implanta isso em nós. Nós não temos, assim como nós usamos essa palavra, livre-arbítrio. Assim como você não pode decidir, embora que muitas pessoas gostariam: eu quero ser 5 centímetros mais alto. Você pode decidir, mas isso não resolve nada. Você não vai ficar mais alto. Assim também nós não podemos definir a salvação, porque é somente quando Cristo age em nós. Por que você fala isso, pastor? Porque nós temos a sequência desse versículo, que diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus, é Ele quem age. Somente Adão, antes da queda, teve livre-arbítrio em decidir. Mas após, o homem caiu num abismo. Você já se imaginou num abismo?
Imagine comigo uma cratera com 50 metros de fundura, um poço. Antigamente tinha aqueles poços de água, né? Nós, como humanidade, a Bíblia diz que nós estamos neste abismo. Nós caímos neste abismo por causa do pecado original. Nós estamos lá. Você já viu uma pessoa conseguir sair deste poço de 50 metros de fundura, sem nada ao redor, somente parede, somente terra? Ele consegue sair? Assim somos nós. Nós não conseguimos sair por nós mesmos, a não ser que Cristo estenda a sua mão, a não ser que alguém jogue uma corda e você consegue ser sustentado. Assim é Cristo. Ele sabe que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele estende a sua mão. Ele, com seu poder, Ele nos resgata do abismo. E então nós cremos em Cristo. Nós temos a nossa vontade transformada. Esse querer é transformado. Nós podemos entender isso de alguns exemplos. Por exemplo, como é que nós podemos entender isso? Imagina você de manhã, quem sabe você levantou e provavelmente alguém fez isso para você. Teve de passar a camisa, né? Você tem um ferro elétrico. Você é esse ferro elétrico. Mas o ferro elétrico é bonitinho. Não resolve. O que precisa para que o ferro elétrico funcione? Precisa ser ligado à luz. Sem essa força, sem essa energia, o ferro elétrico não funciona. Isso é Deus. Se Deus não injetar em você essa energia, essa força, essa salvação, você não funciona. É como a noite, por exemplo. Uma lâmpada não serve para nada à noite, se ela não tiver as suas células alimentadas pela energia, a energia elétrica. O homem não adianta nada. O homem, ele não serve para nada se ele não tiver se conectado com Deus, se Deus não conectar a sua força, a sua energia, o seu sangue, o seu sacrifício nele, a sua cruz estiver conectada nele. O homem não funciona. Como é que nós podemos afirmar isso? Evidentemente pela palavra de Deus. João 15,4 diz assim: como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Nós não servimos para nada se Deus não estiver ligado em nós, se nós não estivermos ligados na oliveira, na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Então a obra da salvação é resultado da vontade de Deus. Entendamos isso. Pronto. Eu sei agora como é que eu desenvolvo a minha salvação. Eu preciso entender o meu papel. Eu sou pecador. Eu preciso entender que essa obra é uma obra soberana de Deus. Porque enquanto nós continuamos a pregar para as pessoas que elas só dependem delas mesmas para serem salvas, elas vão viver uma vida espiritual relaxada. Elas vão se encher de autoglorificação. Elas vão se colocar no pedestal. E é isso que nós temos contemplado dentro de muitas igrejas hoje. Porque quando nós pensamos que nós podemos nos salvar a nós mesmos, nós cantamos sobre nós, nós pregamos sobre nós, e nós baseamos o culto em cima do homem. Mas quando nós tiramos essa glória do nosso colo e colocamos sobre Deus, então nós vamos começar a cantar sobre Deus, nós vamos pregar sobre Deus, e nós vamos voltar a ter um culto que glorifique e que agrade a Deus. O problema todo está justamente nisso. É nós tirarmos o homem do pedestal e nós colocarmos Deus no pedestal. Porque quem pagou o preço pela nossa salvação, nós não estávamos naquela cruz, era Cristo quem estava. Então quem merece adoração e a glorificação é aquele que estava sobre a cruz, Cristo Jesus. Como é que nós demonstramos essa salvação? É a sequência desse versículo. O que diz o verso 14? Diz a palavra de Deus, o verso 14 de Filipenses 2: fazei tudo sem murmurações e contendas. Poxa, isso não tem nada a ver com o assunto. Tem tudo a ver.
Paulo está falando a questão da obediência, a tarefa de desenvolver a salvação, né? Que nós precisamos demonstrar isso. E Paulo então ele exorta, diz assim: fazei tudo sem murmurações e contendas. Em primeiro lugar, como é que eu sei que eu sou salvo? É quando nós demonstramos agora essa salvação com nossos relacionamentos. Como nós mostramos isso? A salvação ela é demonstrada porque nós temos o nosso relacionamento transformado. O que estava acontecendo com a igreja de Filipos? A igreja de Filipos, elas estavam fazendo coisas com motivações erradas. O verso 2 vai nos dizer, a palavra do Senhor diz assim, verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. Por quê? Havia na igreja de Filipos esse problema. Eles estavam criando em seus corações atritos e contendas. Eles estavam murmurando, estavam em dissensão com seus irmãos. E então Paulo está dizendo assim: vocês precisam aprender a trabalhar em sintonia. Vocês precisam aprender a trabalhar sem partidarismo. Vocês precisam tirar a discordância no meio de vocês. A igreja ela estava dividida. E Paulo estava agora dando as ordens. Externamente Paulo estava dizendo: vocês precisam aprender a fazer as coisas sem murmuração. Essa é a maior sintoma de um povo que não está, que não entendeu. Imagina, como é que nós podemos entender? O povo que saiu do Egito. O povo estava escravo há 430 anos. E Deus milagrosamente agora, com o seu poder, levanta um homem chamado Moisés e agora arranca o povo escravo de dentro do Egito e leva eles para o meio deserto, passa eles pelo mar vermelho e agora alimenta eles com maná dos céus. As roupas não estão envelhecendo, eles estão agora vivendo um paraíso, vamos assim dizer, porque eles não precisam mais trabalhar, não precisam mais ser escravos. O que eles começaram a fazer? Primeiro eles reclamaram porque estavam no Egito. Agora eles estão reclamando porque saíram do Egito. Agora estavam reclamando porque não tinham carne. Agora estavam reclamando porque não tinham água. Agora estavam reclamando porque Moisés estava sendo duro demais. Só murmurando. Adivinha quantos deles entraram na terra prometida? Porque eles não foram impactados. O sangue que eles passaram nos umbrais apenas foi externo, não foi passado em seu coração. É isso quando nós vivemos dentro de um sistema religioso. Nós apenas externamente nós tentamos demonstrar, mas dentro do nosso coração nós não desenvolvemos a nossa salvação. E então uma das evidências maiores é quando nós começamos a murmurar. E Paulo estava dizendo assim: vocês precisam aprender, vocês precisam desenvolver, vocês precisam mostrar a salvação de vocês. Em primeiro lugar, parando com as murmurações. Parando, vocês precisam fazer as coisas sem contendas, como diz no verso 14. Essa palavra diz aqui dissensões, litígios. Os filipenses estavam apelando para os tribunais de um irmão contra o outro. E vocês precisam parar com isso. Vocês precisam mostrar que essas atitudes, olhem só o que eu acabei de falar para vocês, assim, pois vocês precisam desenvolver essa salvação. Olhem para o que Jesus fez. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele se colocou como um escravo. Jesus, ele se humilhou de tal forma. Ele era Deus, mas ele se humilhou. Vocês precisam voltar os seus olhos para Cristo. Vocês precisam olhar para Jesus. E vocês precisam aprender a fazer, porque as atitudes de vocês estão completamente opostas à atitude de Cristo. Você quer ter uma maior evidência de como a igreja está no caminho certo, de que alguém está salvo? Olhe como ele se porta, com que humildade ele se porta. A maior característica da igreja externa da salvação é a humildade. Mas cada dia que passa, nós vemos mais e mais lideranças, sistemas religiosos se sobrepondo a este mundo, querendo ser servidos por este mundo, querendo ser aplaudidos por este mundo. Não, a Bíblia nos ensina a nós sermos humildes. E essas atitudes, imagina as pessoas olhando de fora. Paulo está dizendo assim, que nós precisamos observar. As pessoas estavam olhando de fora e estavam tendo uma impressão negativa da igreja e de Cristo. Muitas igrejas provavelmente se dividiram naquele tempo também. A salvação, ela é demonstrada, verso 15.
A primeira parte diz assim: para que vós torneis irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Nós precisamos ter uma pureza. Pureza irrepreensível não quer dizer ser impecáveis, até porque nós vamos pecar em alguma oportunidade, mas por acidente, por alguma circunstância. Mas nós precisamos ter pureza em nosso coração. A intenção do nosso coração, ela precisa ser pura. Os crentes, eles deveriam ser sinceros, diz a palavra do Senhor. Essa palavra sinceros quer dizer sem mescla, sem adulteração. É como se fosse o leite in natura, sem adição de água. É como se eu fosse o vinho sem adição, sem mistura de água. Sabe essa palavra sincero, a originalidade desta palavra, ela vem justamente nos tempos antigos. Alguns oleiros, havia muito a fabricação de vasos, né? E então o que eles faziam? O vaso, quando ele é exposto ao extremo calor, se o barro não é preparado de uma forma adequada, ele racha. E aí o que os oleiros eles faziam? Poxa, nós não vamos perder o vaso, não vamos perder o negócio. Eles pegavam um tipo de cera e passavam nas rachaduras. Só que quando esse vaso ele era exposto a um extremo calor, o que acontecia? A cera derretia. Dali vem a palavra, né? Sincero, sem cera. Sem cera. O que acontece muitas vezes? Nós queremos tapar os nossos pecados, as rachaduras do nosso caráter, passando uma religiosidade aparente. Mas quando nós somos expostos à provação, isso começa a aparecer e nós envergonhamos o nome de Cristo. Nós precisamos ser sinceros. Os crentes, eles deveriam ser, como diz a palavra do Senhor, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Quantos pastores, quantos irmãos e irmãs envergonham o nome de Cristo? Envergonham o nome de Jesus por causa dos seus atos, por causa do seu orgulho, por causa das suas falhas de caráter. Nós precisamos demonstrar isso através de um testemunho notável. A parte B diz assim: sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio da geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essas luminares aqui, elas não refletem a luz para si mesmas. Por que elas estão ligadas? Para elas iluminar o que está aqui, as pessoas que estão aqui. Nós somos luzeiros. Nós somos luzeiros. Holofotes. O holofote, ele não serve para trazer luz para si mesmo, mas ele deve apontar para alguém, para Jesus. Nós somos como luzeiros neste mundo. Se nós fomos salvos, se nós somos filhos de Deus, tudo que nós fizemos deve glorificar, deve ser como uma luz jogada sobre Cristo, e deve glorificar a Cristo. Nós somos a igreja no mundo, é como uma luz em um lugar extremamente escuro. A nossa salvação também é demonstrada somente para nós já irmos para o final. Verso 16: preservando a palavra da vida. Quem sabe esse é um dos pontos que mais, como igreja, nós deixamos a desejar. Nós precisamos preservar a palavra da vida. A palavra de Deus, ela é singular. Ela não se assemelha como os demais livros que nós temos espalhados por este mundo. Elas são as letras, ela é a carta de Deus para o homem, é a palavra de vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e nós precisamos zelar por ela. Paulo estava falando para os filipenses, estava dizendo assim: vocês como igreja, vocês precisam oferecer essa palavra, o evangelho, para este mundo moribundo. Irmãos, nós detemos a palavra da vida. Nós detemos esse evangelho, e ela é a solução para o mundo pecador.
Ela é a verdade que vai libertar este mundo da escravidão. E então nós precisamos trabalhar enquanto é tempo. Paulo estava dizendo assim: vocês precisam preservar a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente.